Ontem, acho que foi o Paulo que falou, não me lembro, que se a igreja, na verdade, estivesse vivendo o evangelho como era para ser vivido, mesmo num contexto como o nosso, haveria perseguição. Quer dizer, se não está havendo perseguição, na verdade, é porque, no mínimo, o nosso papel profético não está sendo exercido, porque é condição. Agora, eu quero pegar numa linha também um pouco diferente, porque, como o meu trabalho, um dos meus trabalhos lá que a gente procura fazer na Aliança Evangélica e no CAD é despertar lideranças cristãs para a incidência em políticas públicas. E aí, falando de liberdade, ontem eu falei muito sobre isso também, a bandeira da liberdade, a bandeira da separação entre Estado e Igreja é uma bandeira cristã, né? Justamente para que haja livre manifestação de pensamento e liberdade de crença e de religiosa, de pregação religiosa. Nós cremos que o poder de convencimento está no Espírito Santo, tá? Senão a gente cai num constantinismo, né? De querer impor de cima para baixo a nossa moralidade, a nossa fé. Então eu quero falar muito nessa linha porque eu vejo esse perigo no Brasil. A gente vê cristãos tentando se apropriar, ou grupos religiosos tentando se apropriar do Estado numa visão que ontem eu critiquei, chamei de triunfalismo, de messianismo ou de corporativismo. Eu vejo no Brasil essa tendência, né? Porque a igreja em geral, principalmente a igreja evangélica, ela flerta muito com o poder. A gente gosta de transitar próximo do poder. Tem uma questão de poder muito forte, que vem, inclusive, na minha visão, vem de crenças animistas, que permeiam muito a fé cristã, um sincretismo, né? O animismo é muito baseado no poder, né? Nas relações de poder e não no serviço. E aí eu vejo o perigo, e a gente tem exemplos históricos recentes no Brasil, né, de cristãos que eles entram em funções públicas relevantes, confundindo a esfera pística, a esfera da fé, com a esfera política, que é a esfera da justiça para todos. Então, a gente teve um caso de um pastor que, não sei como que ele é como pastor, ele pode até ser um excelente pastor, mas que quando assume uma secretaria de defesa de minorias, de defesa de direitos humanos, a primeira coisa que ele faz é criticar uma minoria. O papel dele deveria ser o contrário, ou seja, ele estava ali tentando impor a visão de mundo dele, religiosa, que não tem plataforma de autoridade sobre toda a sociedade. Se ele está numa função política, numa função estatal, ele está ali para defender o que é justo para aquele grupo, né? Então, essa confusão das esferas, né, e essa tendência de imposição e apropriação do Estado por parte da igreja, seja de uma visão mística, seja na imposição à força de uma visão de mundo, de esquecer que a gente deve abrir mão desse constantinismo, e se a gente quer conquistar mentes e corações é pela via do serviço e da evangelização, que eu vejo como o maior perigo. Então a liberdade tem que ser prerrogativa tanto do Estado quanto da igreja. A igreja tem que entender o seu papel, né, tem que entender a sua área de soberania, e tem que influenciar o Estado para a justiça. Os temas da justiça, e não apenas os temas que dizem respeito à sua conduta moral e à sua visão de mundo, que dizem respeito aos grupos que se associam a ela por convicção de fé.